Aí, pessoal, vamos então. Eu quero parabenizar, antes de começar a aula de hoje, da turma de Civil 6, noturno. Hoje é dia 1º de junho de 2020, finalmente chegamos no junho, né? Porque todas as aulas de maio eu falava, hoje é dia tal de junho, hoje é dia tal de junho. E junho nunca chegava. Chegava o Natal, mas não chegava o junho, né? Pois bem, chegou o junho finalmente, graças a Deus. As notas de AN1 e AD de vocês ainda não estão no portal, justamente porque eu passei um trabalho aí para vocês, para aumentar, para melhorar a nota. Então, o portal fechou, mas a minha coordenadora que vai liberar aí, vai abrir novamente por conta do motivo plausível, né? Devido aos trabalhos que eu passei para vocês, a gente precisa aí acrescentar nota, porque senão a nota vai ficar faltando. Então, eu gostei muito da participação de todo mundo lá dos trabalhos. Teve gente que nem estava precisando de nota, mas fez, foi lá, guerreiro, cumpriu o desafio. Eu confesso que eu fiquei muito assim, feliz, muito emocionada de ver vocês, uns se esforçando, assim, a gente via que se esforçava pra caramba, que nunca tinha feito nada parecido e tentou, então isso é muito valoroso, sabe, gente? Quando o professor vê que o aluno está se esforçando, isso aí é um ânimo novo para a gente continuar. A gente está aí num momento de pandemia, está tudo muito complicado, cansativo, acaba que o professor trabalha muito mais do que ele trabalharia se fosse num período comum, e até porque, como é novidade para vocês e para nós, tudo que é novidade a gente precisa aprender a fazer e aprender a dominar. Então, além de ser mais trabalho, acaba que a gente tem que aprender coisas novas. Da mesma forma que vocês aprenderam a gravar vídeos, como alguns de vocês já até, por exemplo, tem uns aí blogueirinhos natos que já sabiam melhor do que a professora gravar vídeo no IGTV, né? Já até dá aula para a professora. Mas teve uns que abriram Instagram só para... Não tinha Instagram, fizeram Instagram só para publicar o vídeo e eu vi que alguns tiveram dificuldade. Então, assim, não só vocês, mas os professores também, nessa hora de aprender a lidar com o Zoom. Vocês viram que no início do semestre não, no início das aulas remotas, eu pedia muita ajuda do Lucas. Até hoje o Lucas me ajuda, me socorre aí, né? Mas lembra da primeira aula, que tragédia? Que eu tentei transmitir pelo YouTube e foi uma lástima, porque eu descobri que o áudio do meu computador, do meu notebook não funcionava. Eu comprei esse notebook, é novo, gente. Eu comprei ele tem pouco tempo, tem 6 meses que eu tenho esse notebook, e descobri que o áudio não funcionava quando eu fui tentar transmitir uma aula pelo YouTube e vi que vocês não escutavam, né? Por quê? Porque o áudio do computador está estragado. Aí a gente teve que adaptar aí ao Zoom. Então, assim, realmente é um momento de aprendizado, tanto de vocês quanto meu. E eu agradeço aos alunos que toparam o desafio e fizeram, e eu fiquei muito feliz. Eu morria de rir, mas assim, não de rir da cara de vocês, mas de ver vocês tentando, se esforçando ali. E eu amei, gente, sério. Eu queria que todos vocês fizessem, porque apesar do meu tempo ser muito corrido, eu gostei muito de ver essa interação de vocês. E parabéns a vocês. E eu vou... se eu ainda não comentei seu vídeo, porque o que eu estou fazendo? Quando eu vejo o seu vídeo, eu curto e comento, eu faço algum comentário, nem que seja uma palminha, um bichinho, eu sempre comento. Então, se não tem nada disso, não tem curtida, nem comentário, é porque eu ainda não corrigi, e você precisa me avisar. Por mensagem lá no Instagram, tem como você me mandar uma mensagem privada. Aí você manda uma mensagem privada, professora, corrige o meu, tal. Porque às vezes, o que eu percebi? Tem gente que me marca no vídeo e não está aparecendo para mim nas notificações. Ou, se o dia tiver muita notificação, porque tem um limite de notificações que fica ali visível para mim.
no seu Instagram também. Então, as novas notificações vão aparecendo e as mais antigas vão sumindo. Às vezes é isso que acontece. Então, se eu ainda não comentei seu vídeo, não curti, me manda uma mensagem, fala, professora, não esquece de mim. Aí eu entro no seu Instagram e corrijo seu vídeo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, gente. Enfim, o Valdemir mesmo falou aí, um desses sou eu, né? O Valdemir, gente, ele tava super brigando comigo. Não vou fazer esse negócio, não tenho Instagram e nunca vou ter, lembra? Que ele ficava lá, falando, gente, eu nunca vou ter rede social. Pois é, então, assim, palmas pro Valdemir, que quebrou esse paradigma e viu que não é um monstro de sete cabeças, estava lá todo de blusa de frio, né? Todo chique, né? Parecendo que tá nevando lá na casa dele. E assim, gente, foi ótimo, eu adorei. Você falou super bem, Valdemir. Fica aí com fazendo charme, né, para não fazer o vídeo e falou super bem. E eu acredito que muitos de vocês se surpreenderam. Eu acho que muitos de vocês não imaginavam que eu consegui fazer um vídeo desses. E vocês se surpreenderam. Eu tenho certeza que às vezes na hora lhe deu um problema, o vídeo não dava certo. O Wellington hoje mesmo, professora do céu, o negócio tá cortando meu vídeo e tal. Então, gente, isso acontece mesmo, tá? É bom que agora vocês estão aí por dentro das redes sociais e já sabem como que faz para vender a sua identidade, né? O seu profissionalismo. A gente vê que o Lucas já praticamente é um professor, né, gente? O Lucas já tá postando, gostou, tá postando altos vídeos aí, parabéns para o Lucas. E o melhor de tudo, gente, sabe o que foi? É que tem professor copiando a nossa ideia, vocês acreditam? Os professores gostaram tanto, eles ficaram com uma inveja branca tão grande dos meus alunos, que eles falaram assim, não aceito, os meus alunos também vão ter que fazer isso, eu quero ver os meus alunos também publicando vídeos. E começaram a passar, teve professor de outra faculdade que viu e falou, nossa, eu vou fazer os meus alunos da psicologia, um amigo meu que é professor de psicologia, solicitou os alunos dele a fazer, então tem aluno de psicologia fazendo esse tipo de trabalho. Aí eu, nossa, gente, você podia ter patenteado a ideia, né? Mas, enfim, passou. O direito não é para os que dormem. Eu dormi, mas, assim, a gente fica feliz de estar agregando, né? Porque é um trabalho? Mas é um trabalho diferente. Vocês ganharam nota, produziram e saiu daquele tradicionalismo do caneta, papel, digital, né? Enfim. Então, parabéns para todos vocês. Aí a Leandra tá falando que quase desistiu. De vergonha, né, Leandra? A gente morre de vergonha mesmo. Até hoje, eu que sou professora, eu tenho dificuldade de postar vídeo. Imagina vocês, eu faço um monte de vídeo antes, eu apago, faço de novo, né? Então, é normal isso. Isso acontece com todo mundo. Foi bom que vocês se sentiram na pele o que a professora passa, mesmo que seja só em 1 minuto, né? Bom, então, vamos à matéria de hoje, pessoal. Hoje a matéria é super tranquila, rapidinho a gente termina a aula aqui. O Leonardo está mais empático. Que bom. Empatia é a competência do profissional do futuro, viu, Leonardo? Profissional que não tiver empatia, principalmente com o que é diferente do padrão, ele não vai ser um profissional bem-sucedido. Ou, no mínimo, vai ter dificuldades aí para conseguir evoluir no seu negócio. Bom, gente, hoje nós vamos falar de substituição de herdeiros, tá? Substituição de herdeiros. A gente viu lá na matéria de acrescer, o direito de acrescer dos herdeiros testamentários, nós vimos que quando tem ali numa mesma disposição testamentária, né, pessoal disputando a mesma parte da herança, acaba que se um deles não puder receber a herança, essa parte vai para o cordeiro, lembra do cordeiro, do colegatário, aquele direito a crescer? Aí a gente viu que quando se trata de cordeiros,
aqueles herdeiros testamentários que estão ali recebendo a mesma parte da herança, a exceção do direito de acrescer existe se o testador indicar um suplente. O que é o suplente? É o substituto, o herdeiro substituto. Lembra que a gente falou sobre isso? Olha, tem o direito de acrescer dos co-herdeiros, que estão ali sendo beneficiados no testamento pelo testador. Mas, se o testador tiver nomeado um herdeiro substituto para aquele herdeiro que renunciou à herança, ou herdeiro que não pôde receber herança, se ele tiver nomeado um substituto, o que vai acontecer? Ao invés daquela outra parte da herança do co-herdeiro ir para aquele que estava na mesma disposição testamentária, se existiam 2 co-herdeiros, um co-herdeiro renunciou à herança, aí, regra geral, no direito de acrescer, essa parte que foi renunciada pelo co-herdeiro vai acrescer na parte da herança do outro co-herdeiro, né? Essa regra geral. Só que aí tinha a exceção, o substituto. Se o testador indicar o substituto, que é aquele herdeiro que vai substituir o co-herdeiro que negar ali a receber herança, que renunciar ou não, de alguma forma não tiver possibilidade, não ter possibilidade de receber aquela herança, ao invés de acrescer ao co-herdeiro, o que vai fazer? Vai direto para o substituto, né? Eu até brinquei, eu não sei se foi com essa turma, eu até brinquei, quando o técnico da seleção convoca os jogadores, ele convoca para jogar lá na Copa do Mundo, né? Ele convoca os titulares e os reservas, não é? Porque na ausência de um titular, principalmente o Neymar tem que ter reserva, porque o Neymar a gente sabe que com certeza ele vai dar problema no jogo. Então, sempre tem os reservas. Aí, na ausência do titular, quem que entra na jogada? O reserva. Então, o substituto aqui, ele é como se fosse um herdeiro reserva. Na ausência do herdeiro que está ali sendo beneficiado pelo testamento, receber a herança, ele não puder receber a herança, se ele rejeitar aquela herança, aí entra o reserva, que a lei chama de substituto, o herdeiro substituto. Então é isso, só isso, gente. Só isso que a gente vai estudar hoje, olha que maravilha. Só que, óbvio, a gente vai falar alguns detalhes aqui, mas é praticamente essa matéria de hoje, as substituições. Se você quiser anotar aí no seu caderno, então a matéria, o tema da matéria de hoje é substituições de herdeiros testamentários, tá? Então, o tema da matéria de hoje, a manchete da Lana News de hoje é substituições de herdeiros testamentários. E onde estão os fundamentos jurídicos? Onde estão os artigos que tratam da substituição? Artigos 1793 do Código Civil, 1793, parágrafo 1º, tá? Artigo 1970, repetindo, 1793, parágrafo 1º do Código Civil, artigo 1941, 1943, 1947 a 1950 do Código Civil. Eu vou repetir só mais uma vez porque vai estar no material de vocês. Artigos 1793, parágrafo 1º, artigo 1941, 1943, 1947 a 1950 do Código Civil. Todos esses artigos falam do direito de substituição dos herdeiros. Bom, então, ponto 1, conceito. O que vem a ser substituição? Ó, o Lucas já está aí compartilhando com vocês os artigos no bate-papo, para quem se interessar. O Lucas está deixando os meus filhotes preguiçosos, né? Porque eles não vão mais pesquisar quando o Lucas está perto. O Lucas já manda tudo ali, né? Ele vai ser um professor tipo professora Lana, que dá tudo de mão beijada para os alunos. Olha lá, a Thaisa já está mostrando o vá de meia com A, né? Tudo beleza. Então, aí o Lucas é um discípulo da professora Lana, né? Dá tudo mastigadinho para os filhos. Ó, então, conceito de substituição. A substituição ocorre quando um herdeiro suplente, que eu até falei para vocês, do reserva, lembra? Então, quando um herdeiro suplente, nomeado pelo testador, recebe a herança ou o legado
que um herdeiro ou legatário titular não aceitou ou não pôde receber, né, por algum motivo. Então, esse é o conceito que também está lá no material de vocês, só para vocês acompanharem aqui. Não estou ditando, então só para vocês não perderem aqui o fio da meada. Então, gente, lembra que o testador ele pode nomear reservas, herdeiros reservas, se um dos herdeiros que ele beneficiou ali no testamento não puder receber, ou rejeitar a herança, renunciar à herança. Lembra da Copa do Mundo, do Neymar, como é que é o apelido do Neymar? Neykai, como é que é? Então, sempre cai, é isso aí, Lucas, Neymar cai. Então, sempre, pessoal, que o testador nomear, isso tem que estar expresso no testamento, óbvio, né? Então, sempre que o testador nomear um reserva para o herdeiro testamentário, esse herdeiro reserva é chamado de herdeiro substituto. Então, tem que estar descrito no testamento. Ok, então, continuando aí. Pressupostos, ponto 2. Ponto 1 foi o conceito de substituição. Ponto 2, pressupostos da substituição. Primeiro, letra A, só existe na sucessão testamentária. Por quê, gente? Óbvio, né? Pelo óbvio. Lá, quando a gente... Vamos decorar. Direito da sucessão, a gente tem que aprender, entender. Porque esse negócio de decorar... Se tivesse que decorar, eu não estaria nem dando aula. Porque eu não dou conta de decorar nada na minha vida. Nem nome de ex-namorado eu decoro. Quanto mais artigo de lei. Então, gente, que... Tô brincando. Aí, gente, o que acontece? Na sucessão legítima, a gente sabe que a lei vai determinar quem são os substitutos legais. Por exemplo, quem que herda primeiro? Os descendentes, a primeira classe de herdeiro. Se um descendente rejeitar a herança, renunciar, se não tiver filhos, porque a gente lembra do direito de representação, vamos lembrar das exceções, não. Vamos focar aqui na regra geral. Aí a primeira classe de herdeiro, que é chamada a suceder, aí os amigos, os alunos que fizeram o vídeo de classes de herdeiro, né? Então, qual que é a primeira classe que é chamada a suceder? Os descendentes. Se um dos descendentes, se aqueles herdeiros que foram chamados a suceder renunciarem à herança ou forem herdeiros pré-mortos, morreram antes do autor da herança, então a gente tem que ir chamando os herdeiros que vêm depois dele, na ausência, no vácuo, na vacância da vaga de herdeiros descendentes, a gente chama a próxima classe, que são os ascendentes. E assim vai. Ou seja, é a lei que indica quem é o substituto do primeiro herdeiro ali. Agora, só aqui no testamento que eu posso nomear quem são os herdeiros que eu quero beneficiar via testamento e se eu quero já deixar determinado um substituto ou mais de um ou vários substitutos no caso daqueles herdeiros que estão sendo beneficiados não puderem receber herança ou não quiserem receber essa herança, né? Então, é por isso que a substituição ela é um instituto que só pode ser feito mediante testamento, só existe na sucessão testamentária, porque na sucessão legítima, lá a lei que fala quem são substitutos legais. Quem é o substituto dos descendentes? Os ascendentes. Depois dos ascendentes vem quem? O cônjuge companheiro. Depois do cônjuge companheiro vem quem? Herdeiros facultativos, que são os parentes colaterais até o quarto grau. Né? Então, por isso que o primeiro pressuposto da substituição é esse. Só existe na sucessão testamentária. Letra B. É negócio jurídico condicional. Quando vocês estudaram negócio jurídico, lá no artigo 121 do Código Civil, o legislador diz o que seria um negócio jurídico condicional. Né? Então, próximo pressuposto é negócio jurídico condicional. Por que condicional? Porque ele só vai surtir efeitos se aquela condição acontecer, aquela situação acontecer. Então, não é do nada.
Ó, o Lucas está compartilhando aí o artigo 121 do Código Civil que trata do negócio jurídico condicional. Então, não é do nada que aquele objeto jurídico vai se consumar. Ele vai depender, aquele objeto jurídico tratado no negócio jurídico, ele só vai ter efeitos, só vai se consumar no momento em que a condição se realizar. E como que a gente vai visualizar isso aqui na substituição? Imagine você o herdeiro substituto. Quanto que ele vai ser quanto que ele vai ser herdeiro na abertura da sucessão? O herdeiro substituto, que hora que o jogador, que hora que o reserva do Neymar vai jogar? É no primeiro jogo? Como é que é? Só quando ele é escalado e quando o Neymar faltar, não é? Então, mesma coisa aqui. O testamento, ele vai definir ali quem que é o substituto do Melquisedeque, por exemplo. Eu estou beneficiando Melquisedeque com uma herança lá no testamento. Aí ele vai e renuncia à herança. Só que aí eu deixei transcrito lá no testamento. A herança, essa parte da herança é para o Melquisedeque e na ausência dele, se ele não quiser receber herança, se ele não puder receber, quem vai herdar é a Erinalva. Então, a Erinalva é a minha substituta e o Melquisedeque é o titular. O direito da Erinalva de substituição só vai acontecer quando o Melquisedeque ou rejeitar a herança ou ele não puder receber essa herança de alguma forma. É por isso que a gente fala que a doutrina classifica a substituição como negócio jurídico condicional. Ele está condicionado por uma situação futura e incerta. Quando essa situação acontecer, aí sim o direito do substituto começa a valer, começa a surtir efeito. Próximo pressuposto, letra C. Então, a letra A, o primeiro pressuposto, só existe na sucessão testamentária. A letra B é um negócio jurídico condicional. E agora a letra C, não incide dupla tributação. Pessoal, dupla tributação que a gente fala aqui, quando existe tributo em relação à herança, é aquele imposto de transmissão causa-mortes, o chamado ITCD, que alguns alunos aí ficaram com encargo de falar, inclusive em alguns vídeos. Eu achei mal barato, porque fizeram uma mistureira lá de uns pesquisaram o imposto lá de São Paulo, outros vieram aqui para Goiás, aí cada um deu um valor, né? Então, mas tá bom que vale a tentativa. Porque esse imposto, gente, a multa, né? A multa da demora do inventário, aliás, o pessoal foi falar, é do valor da multa do inventário tardio, né? Da propositura do inventário tardio, que incide sobre o valor do TCD. Aí cada hora um falava um valor diferente. Eu só ria de vocês, né? Por quê? Porque essa multa, ela é definida de acordo com a lei de cada estado, por isso que varia o valor, gente. Então, tinha aluno que esqueceu desse detalhe, que a lei era estatal, e aí começou a falar ali de valores divergentes. Não era nem para falar de valor de multa, gente, mas enfim, tá bom, tá ótimo. Aí, aqui, ó, não incide dupla tributação na substituição. Por quê? Porque o fato gerador é só um. O herdeiro substituto, ele não vai herdar do titular. Por exemplo, João deixa a herança para Pedro, via testamento, e elege como substituto de Pedro o Paulo. Então, nós temos aqui o João, que é o autor da herança, o Pedro é o herdeiro titular, e o Paulo é o substituto. Quando o João falece, ou seja, quando há a abertura da sucessão, quem que é o herdeiro testamentário? É o Pedro, né? O João nomeou Pedro para ser o herdeiro dele. Aí, o Pedro renunciou à herança. Nesse caso, o testador já tinha previsto, não, o Pedro é meu filho, ele é meio assim tupetudo, nós estamos brigados, capaz que ele ainda vai rejeitar essa herança. Então, eu já vou
eu já estou prevendo que ele vai rejeitar, então eu já vou pôr o Paulo no vácuo. Então, ele nomeou Paulo como substituto de Pedro. Nesse momento que Pedro renunciou à herança e Paulo teve o direito de receber, o Paulo está recebendo a herança do falecido e não do herdeiro, tá? Então, são dois herdeiros aqui nomeados pelo autor da herança. O Pedro, que é o titular, e o Paulo, que é o reserva. Mas os dois foram nomeados pelo autor da herança. Os dois são herdeiros do mesmo autor da herança. Só que o Paulo, ele vai ser herdeiro se acontecer a condição descrita lá na lei, que é a morte do Pedro, ou a renúncia do Pedro da herança, certo? Mas os dois são herdeiros de João. Então, o único fato gerador aqui do direito a herdar é a morte do João, do autor da herança. É por isso que só tem um fato de gerador, só vai pagar um tributo, só vai pagar o TCD. E esse valor do TCD, ele varia de acordo com o valor da herança, tá? Ele vai incidir de acordo com o valor da herança. Depois se você entrar lá no site da Fazenda Pública, da Receita Federal, aliás, no site da Receita Federal, tem ali todos os valores de TCD, quem está perguntando aí, tá? Então, gente, a dúvida é o seguinte, bom, será que pode ser bitributação? Porque primeiro vai herdar o Pedro, primeiro herda o Pedro, aí na ausência de Pedro que herda o Paulo. Não, gente, aqui não é transmissão de Pedro para Paulo, é transmissão do autor da herança para o Paulo. Por isso que não tem bitributação, é o único fato gerador. O substituto não é herdeiro do titular, não. O substituto é herdeiro do autor da herança, igual o titular. É o mesmo raciocínio. Só que o direito dele de suceder é condicional. Lucas, essa porcentagem aí vai depender do valor da herança. Próximo pressuposto. O substituto deve ter capacidade para suceder. Essa capacidade, gente, é a capacidade testamentária. Lembra quando a gente estudou quem são os legitimados, quem tem capacidade para suceder? Pessoa física, pessoa jurídica, se ela já tiver sido constituída. Se ela não foi constituída ainda, pode ser depois da morte da autor herança, mas só mediante fundação, a estrutura, a organização dessa pessoa jurídica tem que ser só mediante fundação, se ela ainda não existia no momento da abertura da sucessão. A prole eventual também tem capacidade para suceder. Isso dentro da sucessão testamentária. Então, todo aquele conceito que nós estudamos de legitimados para suceder na sucessão testamentária, a gente traz para cá. Para ser substituto, óbvio, tem que ter legitimidade para suceder na sucessão testamentária. E a mesma coisa, além de ter ali, estar descrito no rol das pessoas legitimadas a suceder, também não pode ter nenhum impedimento. Onde estão os impedimentos para suceder, para ser herdeiro? Lá no artigo 1801 do Código Civil. Artigo 1801 diz que não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. A pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge, nem companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos. Quem que é a pessoa a rogo que escreve o testamento mesmo? Lembra quando a gente estudou o testamento? Quando o testador não pode assinar, aí ele pede alguém para assinar no lugar dele, né? Lembra lá do testamento público? O testador está com a mão quebrada, então assina aí para mim, uma pessoa de confiança. Essa pessoa de confiança assinou a rogo no lugar do testador. Essa pessoa não pode ser beneficiada no testamento, nem os seus parentes. Outra pessoa que está impedida de ser herdeiro testamentário ou legatário, o concubino do testador casado, ou seja, o amante. O amante do testador não pode. Eu até fiz uma piada um dia com o Frederico, mas era só piada, não pode, tá?
amante não pode ser beneficiado via testamento, a não ser que o autor da herança já tivesse separado de fato do seu cônjuge. Ainda não aconteceu o divórcio, mas ele já estava separado de fato. Aí sim, pode nomear aí o concubino, tá? O amante, para ser herdeiro. Outro impedido, o tabelião civil ou militar, obrigada, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer assim como que fizeram o aprovar o testamento. Isso aqui, gente, são aquelas autoridades diante de quem é feito o testamento. A gente viu que o testamento ordinário, que é o cerrado, o público e o particular, dos três, as duas primeiras formas precisam ser feitas na presença do tabelião. Só o particular que não precisa, por isso que ele exige mais uma testemunha, né? Os outros eram só duas, agora aqui o particular 3. Inclusive hoje, gente, eu coloquei uma postagem lá no meu Instagram que o STJ reconheceu que a assinatura do testador no testamento particular pode ser mediante expressão digital. Isso, Lucas. Por quê, gente? Porque quando a gente estudou o testamento particular, nós vimos que pelo fato dele ser escrito fora de um tabelionato de notas, pelo próprio testador, ele não pode ter espaços em brancos, ele pode até ser digitado, ou seja, ser feito via mecânica, sem ser manuscrito, mas não pode ter espaço em branco, e tem que ter a assinatura do testador. Aí esse exemplo, que foi para o Superior Tribunal de Justiça, era um testamento escrito de forma mecânica e ainda não tinha assinatura da testadora, era só a digital dela lá. E teve ali reconhecida a sua validade, é uma inovação, né? Por quê? Porque hoje, gente, ninguém mais utiliza a assinatura em meio digital, né? Os advogados, eles protocolam com token, tipo um pendrivezinho. O meu eu tirei aqui do computador. Tipo um pendrivezinho que você assina eletronicamente o processo. Negócios jurídicos com valor altíssimo, um valor muito maior do que alguns testamentos particulares que tem aí, são feitos mediante a assinatura eletrônica. Então, por que o retrógrado do Código Civil tem que prevalecer até hoje, falando que tem que ser assinatura por escrito, sendo que o testamento é um documento que pode ser feito via digital. Aí o cara vai ter que imprimir o negócio, assinar, escanear. Que palhaçada é essa, né? Vamos evoluir. O legislador do Código Civil, principalmente direito de sucessões, gente, é mais velho que a sua avó. Tenha isso em mente. Minha unha tá horrível, ó. Continuando aqui. O Lucas compartilhou alguma coisa aí, depois a gente comenta. Só pra gente terminar aqui. Os pressupostos da substituição. É possível instituir vários substitutos a um só herdeiro ou legatário, ou prever um só substituto para vários herdeiros legatários. Sim, por exemplo, eu deixo a minha casa para o João, Maria e José. Se um deles, qualquer um deles rejeitar a herança, o Paulo é o substituto. Independente se for José, Maria e João, é o substituto. É bom que eu vou dando todos os nomes aqui da Bíblia, né? Outra característica: o substituto se sujeita a cumprir o encargo ou condição imposta ao substituído. Gente, tem que cumprir, né? Deixa eu ver aqui alguém. O Flosino. O Flosino vai receber a herança que eu deixar para ele, a minha fazenda, só que tem uma condição, Flosino, você vai ter que pintar a fazenda da cor da bandeira do Brasil, apesar de eu ser pró-democracia. Ficou aqui um comentáriozinho, hashtag deixa em off. Aí eu falo assim, Flosino, você vai ficar com a minha fazenda, mas dentro de um ano do meu falecimento, você vai precisar pintar toda a sede da casa, da fazenda, de verde e amarelo, que é a cor do Brasil. Tem gente tentando entrar, deixa eu ver.
Tadinha, tá mesmo. Pronto. Resgatei. Aí, o que o Florzinho faz? Não cumpre. Não cumpre a condição, o encargo. Aí, lá no meu testamento, eu falei assim, o Florzinho, ele vai ficar com a fazenda se ele pintar a sede e a cerca de verde e amarelo. Aí, o Florzinho, por algum motivo, não cumpre, ignorou lá. Aí eu falo assim, como substituto do Florzinho fica o Frederico. Aí o Frederico vai, por exemplo, desde